Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar sequência às nossas aulas de eletrodinâmica. E aí, você já se inscreveu no canal? Já está acompanhando aí, acionou o sininho para receber notificações? Estamos gravando muitas aulas, né? Então está sempre vindo conteúdo novo. Vamos colocar bastante conteúdo no canal. Eu vou gravar, a gente vai fechar todos os conteúdos de física, né? A gente vai ter todas as playlists completinhas. Estamos completando aí. Depois eu vou começar a gravar algumas aulas também, alguns conteúdos relacionados à matemática básica. A depender da quantidade de inscritos, dos comentários e dos pedidos, vocês podem dar sugestões de conteúdos. Então, assim, pela minha formação, a gente pode gravar conteúdo de matemática, de cálculo, para a galera aí que tiver inscrito aí, o pessoal que está na universidade, fazendo os cursos de exatas, podem sugerir conteúdos de cálculo, de geometria analítica. A gente prepara o material e grava para vocês. Em breve eu tenho um pensamento, um projeto de gravar alguns conteúdos relacionados à programação. Então a gente pode botar algumas aulas de Python, de HTML, CSS, enfim. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Mas agora realmente nós vamos dar continuidade à parte de eletrodinâmica. Nós já falamos de associação de resistores em série, em paralelo, já fizemos questões com eles em série, com eles em paralelo. Agora nós vamos fazer algumas questões de associações mistas. Na próxima aula eu vou falar de geradores, de receptores. Aí nós vamos fazer umas questões envolvendo tudo isso aí. Por enquanto a gente vai resolver alguns circuitos mistos. Então, quando eu digo que é um circuito misto, quer dizer o quê? Nós temos associações em série e em paralelo. Aí vem o seguinte, ó. Percebam, né? Eu disse a vocês, gente, olhando, nem sempre você consegue, a menos que você já entenda um pouquinho do assunto, identificar se os resistores estão em série ou em paralelo. Então, primeira coisa, imagine, olhando para aqui para esse circuito, o que é que nós temos? Nós temos 6 resistores. Para estar associado em paralelo, ou em série, enfim, mas para estar em paralelo, não é que esteja um ao lado do outro. Você vai ter que lembrar daquelas condições iniciais. Lembra que nós falamos? Quando nós falamos da associação em série, eu disse o quê? São resistores percorridos por uma mesma corrente elétrica. Quando eles estão em paralelo, eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Então, sugestão, para a gente resolver um circuito misto, eu sugiro que a gente coloque o potencial em cada ponto. A gente sugira alguns nomes de potenciais. Vamos ver como seria isso. Pense comigo, né? Se eu tenho um ponto A, eu vou ter um potencial V de A. Se eu tenho um ponto B, eu tenho um potencial V de B. A gente começa a partir desses. Então, como eu disse a vocês, eu não tenho queda de tensão nesse ponto, então o potencial aqui vai ser V de A. Nesse ponto para esse também não vai haver queda de tensão. Então, aqui também seria um potencial igual a VA. Aqui também seria um potencial igual a VA. Aqui eu tenho um potencial VB, aqui eu tenho um potencial V de B e um potencial V de B. Até aí tranquilo, né? Então, se você observar, esse ponto aqui no meio, ele não está ligado nem com o ponto A e nem com o ponto B. Então, o potencial aqui eu poderia chamar de um V de C. Neste ponto aqui também é a mesma coisa, né? Não é nem A, nem B, muito menos C. Então, aqui seria um potencial V de D. E nesse outro ponto, também não é nem VA, nem VB, nem VC, nem VD. Seria um potencial VE. Beleza, então, perceba, ó, esse resistor de 6 ohms está entre VA e VC. Esse daqui está entre VC e VB. Esse está entre VA e VD, entre VD e VB. O daqui está entre VA e VE. E esse está entre VE e VA. Então, nenhum desses resistores está sendo submetidos a uma mesma DDP. Logo, nenhum desses resistores está associado em paralelo. Até aí tranquilo, né? Porém, se nós observarmos esses dois resistores juntos,
eles estão entre VA e VB. Esses outros dois resistores estão entre VA e VB. E esses dois resistores também estão entre VA e VB. Então, esses dois resistores são paralelos desses dois, que também são paralelos desses dois. Por quê? Porque estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Tranquilo aí? Ah, professor, como é que eu faço? Aí você vai analisar uma outra coisa. Eu tenho uma corrente elétrica passando por eles aqui, ó. Aqui eu tenho a corrente I1, aqui eu tenho a corrente I2 e aqui eu tenho a corrente I3. Então essa corrente 1, gente, ela vai passar por aqui, ó. I1, corrente 1, corrente 1. I2, I2. Então, e aqui I3, I3. Então percebam, ó, esses dois resistores estão percorridos por I1. Então eles estão percorridos por uma mesma corrente elétrica. Então esses dois resistores estão em série. Esses dois resistores também estão percorridos por I2. Também estão percorridos por uma mesma corrente. Então também estão em série. E esses dois aqui também são percorridos por I3. Então também estão em série. Botei um 3 terrível aqui. Então, se estão em série, eu posso somar. Então, quem vai ser a associação desses dois resistores? Eu vou somar 6 mais 4, 10. E esses dois, eu vou somar, ó, 10 mais 10, 20. E o daqui, mesma coisa, né? Em série, eu vou somar 6 mais 14, 20. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos... Eu vou refazer o circuito para ficar mais bonitinho. Nós temos a seguinte coisa, ó. Nós temos esse circuito aqui, ó. Eu vou reescrever o circuito para você entender. Esses dois associados em série, eu somei 4, 6 mais 4, 10. Somei 10 mais 10, 20. E somei 6 mais 14, 21. Então percebam, né, que nós temos agora aqui A, ponto B. Então aqui eu tenho VA, VA. Aqui eu tenho VA também, né? VB, VB e VB. Então, gente, esses três resistores estão associados entre os pontos A e B. Então, eu posso dizer que são três resistores em paralelo. Nós associamos aqui, 2 em 2, achamos um outro circuito em que agora esses três resistores estão entre as mesmas DDPs. Entre VA e VB, entre VA e VB e entre VA e VB. Então, são três resistores em paralelo. Como é que eu resolvo? Você pode tirar o MMC, como nós fizemos, ou você pode associar de 2 em 2. Eu vou fazer dos dois jeitos, ó. Se eu pegar esses dois aqui e fizer produto pela soma, 20 vezes... No caso, são dois resistores iguais, perdão. Então, são dois resistores iguais, pega o valor e divide pela quantidade, né? Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Agora, eu tenho esse de 10 associado com outro de 10. Então, novamente, são iguais. Então, quem é o resistor equivalente? Equivale a 10 dividido por 2 ohm. Então, nós aplicamos aqui, associamos dois resistores iguais. Segundo caso particular, lembram? Pega o valor, divide pela quantidade. Achamos 10. Esse 10 é igual com o de 10. Pega o valor, divide pela quantidade. Lembra? É um resistor. Aqui, os dois resistores equivalem a um resistor de 10 ohm. A professora, não entendi. Como é que dá para fazer do outro jeito? Se eu fizer do outro jeito, vai dar errado? Claro que não. Você não é doido, não. Mas vamos fazer? Só para você tirar sua dúvida. Então, 1 sobre REC é igual. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu botar aqui devagarzinho. Eu vou fazer, ó, 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Vou tirar o MMC. Aí você calcula aí. Claro, o MMC entre 10 e 20 é 20. Ô, professor, não sei tirar o MMC. Gente, eu tenho poucas aulas de matemática básica, mas tem uma aula aí
ensinando a tirar o MMC. Se você não sabe tirar o MMC, vai nessa aula aí na playlist de matemática básica, tem 3 ou 4 aulas só. Lá tá explicando como tirar o MMC. Tira a sua dúvida aí, ó. Então, 20 dividido por 10 dá 2. Vezes 1, 2. 20 por 20 dá 1. Vezes 1, 1. 20 por 20 dá 1. Vezes 1, 1. Aqui lembrando que eu não resolvi aqui, né? Então, REC igual a 10 dividido por 2, 5. Eu não fiz a conta. Então, vamos fazer aqui? Então, 1 sobre REC é igual a 2 mais 1, 4. Se eu inverter aqui, vai ficar resistor equivalente igual a 20 dividido por 4. Quanto é 20 dividido por 4? 5 Ω. Então, perceba, né? A gente fez a mesma coisa, nós encontramos, usando os casos particulares, associei resistores iguais, achei equivalente, associei com o daqui que estava igual, achamos aqui. 10 por 2, 5. Tiramos o MMC de tudo, achamos a mesma coisa. Ah, professor, o que é mais fácil? Aí você que vai dizer. É você que vai resolver. Então você vai escolher o que é o método mais simples, mais fácil para você resolver. O que é que você sente mais facilidade? O que é que você prefere resolver? Aplicando os casos particulares, tirando o MMC? Essa questão, gente, de resolução é uma questão muito pessoal. Então, o aluno ele tem que buscar as ferramentas que são mais adequadas ao seu conhecimento, à sua bagagem matemática, à sua bagagem de estudo. Tem alunos, eu já tive alunos que gostam de fazer de cabeça. Tem que ter cuidado, porque na prova você tem que documentar, você tem que dizer o que você fez, senão o professor não vai te pontuar. Mas, numa situação de um vestibular, de um Enem, se você se acha capaz, à vontade de resolver a questão sem uso de cálculo, sem precisar de cabeça, ótimo. E eu sugiro, inclusive, que que os alunos mais avançados, que estudam mais, que têm mais facilidade com as exatas, treinem isso, faça as questões de cabeça antes do cálculo. Depois você faz na mão, mas você treinar a sua mente vai te ajudar muito a desenvolver matematicamente. Então isso é importante. Mas a gente vai fazer mais uma questão e depois vamos falar de geradores. Então, pessoal, no próximo bloco vamos fazer mais uma questão de associação de resistores. Eu acho que eu vou fazer logo, vou falar de geradores e depois a gente faz mais algumas questões envolvendo tudo isso aí. Então, forte abraço e até a próxima aula.